Muito bem, então eu já vou chamar aqui para bater um papo conosco, ele que teve só na região de Ribeirão Preto, na cidade de Ribeirão Preto, no primeiro turno das eleições passadas, nada mais, nada menos do que 38.736 votos. Quer dizer, só na cidade de Ribeirão Preto, o Ciro Gomes teve 38.736 votos. Foi o segundo colocado, infelizmente não foi para o segundo turno, né? O segundo turno ficou polarizado entre o Bolsonaro e o Haddad, e o Ciro foi o terceiro colocado no Brasil. Aliás, faz tempo que o Ciro está querendo chegar, faz bastante tempo que o Ciro está tentando a presidência da República. E hoje, indiscutivelmente, é o maior nome da oposição brasileira. Ele consegue capitanear a oposição a Jair Bolsonaro, por isso, muito criticado, obviamente, mas faz parte da vida do Ciro. E é com muito prazer, se o Rodrigo já puder colocá-lo se já tiver tudo certinho aí, para a gente colocá-lo na tela e dar o nosso boa tarde a Ciro Gomes. Está tudo certo aí, Rodrigo, na parte técnica? Está aí, olha o grande Ciro. Ciro Gomes, um prazer enorme estar com você hoje, falando para essa cidade que te adora, sim, porque você foi o segundo colocado aqui, meu amigo. Não é qualquer um que puxa tantos votos desse jeito. E que, pelo Ribeirão Pretano, com certeza você estaria no segundo turno. Não deu, mas muito prazer por estar participando do nosso programa hoje. Professor Sérgio Degrande, o prazer é meu. Pode acreditar que o amor é recíproco. Eu tenho muito carinho por Ribeirão Preto, por todo o Nordeste, enfim, pelo interior de São Paulo. Não sei se todo mundo sabe, o Zé Fernando sabe, eu abraço também a ele, é prazer em revê-lo, espero que os dois estejam se cuidando bem, embora sejam muito jovens, mas eu nasci em Pindamonhangaba, né, no interior de São Paulo, Vale do Paraíba, e peguei o pau de arara no caminho inverso, né, meu pai cearense, minha mãe paulista, e assim que meu pai pôde fazer um pé de meia com as oportunidades que São Paulo deu e dá a quem quer trabalhar, meu pai voltou e eu vim para Sobral, fui criado no interior do Ceará. Então eu tenho essas duas maternidades, uma que me dá muito orgulho de nascer no interior de São Paulo, terra de gente boa, de gente trabalhadora, de gente, muitas vezes leva ao deboche a nossa caipirice, mas isso é uma virtude extraordinária. E quantas vezes em Ribeirão Preto tomar uma cerveja ali na Pinguim, não sei se ainda funciona, a lenda de que o tubo da cerveja saía direto da fábrica para o balcão do bar. Enfim, estou com saudade de vocês, mas tenho muita alegria, meu caro professor Degrande, meu caro Zé Fernando, de conversar com vocês todos. Bom, Zé, me permita começar aqui esse papo com o Ciro. Uhum. Eu quero fazer uma pergunta para ele, porque o Brasil inteiro está assim, desesperado para saber. Ciro, você está se colocando, né? Você está se colocando como uma grande oposição. A oposição que tem que ser oposição. Posição de ideia, posição de trato, posição de fala, a posição que não é aquela posição maluca, vamos fazer impeachment, vamos derrubar o cara, não, vamos opor, vamos ter uma segunda voz. E isso está sendo muito estranho hoje neste país, porque ser oposto a qualquer um, independente de quem for, já é quase um sinônimo de extermínio. Você passa a ser fascista, comunista, sei lá, enfim. Como é que você vê essa polarização tão ridícula que nós estamos vivendo hoje e a falta do processo ideológico no debate? Eu acho que isso é o traço mais grave da conjuntura brasileira, porque nós temos uma crise de 3 camadas, cada qual mais grave e desafiadora. A primeira camada dessa crise, você mencionou aí nos números impressionantes e que são todos subnotificados, porque o Brasil é o país que menos testa a questão da saúde pública, da Covid. Então é uma crise de saúde pública sem precedentes. Nós perdemos hoje o Zé Paulo Andrade, para a Covid, um dos maiores radialistas, um dos maiores vozes do rádio brasileiro, confrade de vocês, e uma pessoa a quem eu dei muitas entrevistas, um repórter famosíssimo, muito conhecido, muito respeitado, da Bandeirantes, enfim. E essa crise está sendo enfrentada de forma absolutamente anticientífica. As projeções é de que o Brasil terá 180 mil mortos. E nós precisamos salvar essas 120 mil vidas que ainda podemos salvar, e aí um punhado de coisas que exige um debate franco, cooperação de todo mundo, e a radicalização política não tem nos permitido fazer.
Segunda crise, meu irmão, não tem ideia, porque a grande mídia não está vendo isso, a extensão da crise econômica que nós estamos construindo no Brasil. Essa crise econômica ela tem um aspecto global, mas o Brasil tende hoje a perder a economia o dobro da média do mundo. Isso concretamente significa o seguinte: nós estamos marchando para 20 milhões de pessoas abertamente desempregadas, 110 milhões de pessoas empurradas para a informalidade pela primeira vez na vida brasileira, mais da metade da população apta ao trabalho estão indo para a informalidade, ou seja, sem proteção nenhuma, nem hoje, nem na velhice. As contas públicas estão vivendo o maior quadro falimentar da história, meu caro professor Degrande. O déficit projetado pela minha equipe chega a absurdos 917 bilhões de reais o déficit primário na conta pública do governo federal. Então, veja, é uma crise econômica que também pede um amplo debate, que muitas ideias surjam, que projetos apareçam e que a gente possa elogiar, botar defeito, contribuir. E nada disso está acontecendo por conta da radicalização política. E, por fim, um aspecto de uma crise muito grave, que é a crise política. Ela arrefeceu, né, a partir da prisão do Queiroz. O Bolsonaro encolheu aí a arrogância, a prepotência, fez esses boçais que o cercam no palácio, ex-generais politiqueiros que ameaçam as instituições, vivem reverberando uma retórica golpista, enfim, e isso tudo também pede muita coesão da nação brasileira. E, lamentavelmente, por interesse recíproco, o PT escolheu o Bolsonaro e o Bolsonaro escolheu o PT, não o PT como um todo, mas essa parte lulopetista corrompida, um escolheu o outro e quer empurrar a goela abaixo do povo brasileiro, essa contradição que vai nos levar realmente para talvez um esgarçamento nacional como eu nunca vi na vida. Zé Fernando Chiavenato, fique à vontade com o nosso querido Ciro Gomes. Obrigado. Ciro, minha saudação, um abraço bem caipira, né, daqui de Ribeirão Preto, e o Pinguim está à sua disposição, sim. Estamos te esperando aqui para tomar um chopp delicioso aqui. Muito e bom. Acabar com essa lenda. Essa lenda, de verdade, sempre existiu, mas é lenda, não passa de lenda mesmo. O que não é lenda, Ciro, é que o que vem pela frente são anos terríveis para o Brasil. Quem herdar esse governo, né, desastroso do seu Jair, vai herdar um governo de dívidas, um governo monstruoso, um governo que na pior crise de saúde, na pior crise do país, comemora 60 dias ou mais que isso, sem ter ministro, um país que não tem liderança, um país que não mostra para onde quer ir, não tem para onde seguir, um país onde o maior parceiro comercial do país é destratado por ministros a ponto de criar um incidente internacional ironizando a fala do chinês, o tamanho daquilo ou disso dos chineses. Quer dizer, o que vem pela frente é extremamente desastroso. Vai ser um desafio não só governar o Brasil, mas repor as coisas nos seus devidos lugares. Isso para você, como candidato, como líder do PDT, não te assusta? Olha, Chiavenato, é assustadora a situação do país, mas quem como eu se dedica a estudar os potenciais do Brasil, esses banners que estão aqui atrás de mim é porque eu estou no meu quarto em Fortaleza, mas aqui é a capa de um livro que eu lancei, e esse livro, ele junta talvez pela primeira vez, é muito inusual, você juntar a palavra esperança com a palavra dever, né? Uhum. Porque a situação que você descreve é gravíssima. As projeções para a economia e para as contas públicas brasileiras são do maior desastre da história. Portanto, o desafio, antes de mais nada, é não simplificar a compreensão desse problema e não deixar o povo acreditar que é fácil, que basta chegar lá um salvador da pátria, desses deixa que eu chuto, que infernizam a vida brasileira, a demagogia. É preciso apostar na inteligência do povo, substituir esses ódios, essas paixões despolitizadas por um grande debate. Se isso acontecer, eu vou oferecer um conjunto de propostas que tem saída. Porque, repare, a base física brasileira é absolutamente estimulante. O mundo inteiro olha para o Brasil cobiçando as nossas riquezas físicas. Vai desde terra agricultável, nós estamos falando na região de Ribeirão Preto, né? Vocês são uma extraordinária potência do agrobusiness mais moderno, quando vocês fazem aquela feira que eu já visitei algumas vezes, enfim, não lembro bem o nome da feira. AgroShow é uma coisa extraordinária, agricultura ultramoderna de precisão,
E o Brasil tem metade das terras férteis ainda desocupadas. E a gente nem precisa ocupá-la, muito menos estressar a Amazônia, porque os ganhos de produtividade que a nossa agropecuária tem alcançado permite o Brasil ter saído de 29 milhões de toneladas para 200 milhões de toneladas de grãos, sem praticamente aumentar mais do que 3%, 4% a área plantada. O Brasil tem a maior província mineral do mundo, onde pula com grande destaque o pré-sal, que é uma riqueza incalculável no momento de hoje. Só o que nós já conhecemos são 20 trilhões de reais de riqueza se a gente não entregar isso para os estrangeiros a preço de latinha de cerveja ou de Coca-Cola, como entregar o campo de Carcará para uma estatal da Noruega. Né? Então o Brasil tem um elemento humano extraordinário também. Né? O Brasil, quando ordenou seus talentos, o Brasil projetou para o mundo uma identidade cultural que, apesar de todo o estrago da imagem da nação brasileira nesse momento, em função das loucuras do Bolsonaro, do trato errado da questão ambiental, do trato errado da questão das comunidades indígenas, dos quilombolas, do desafio à ciência na questão da pandemia, enfim, a imagem do Brasil no estrangeiro está no pior momento da história. Mas o povo brasileiro é muito admirado, inclusive nas universidades. Eu fui visiting scholar em Harvard, e o reitor de Harvard me dizia, olha, nós aqui somos apaixonados pelos estudantes que vêm do Brasil, porque eles têm uma coisa que a gente não consegue ensinar, que é a capacidade de inovar, a capacidade de se adaptar a situações de última hora, enfim, a gente às vezes chama isso de forma corrompida, de jeitinho brasileiro, mas o talento do povo brasileiro, quando a gente dá oportunidade para ele se qualificar, é uma coisa impressionante. Ali na região de Campinas inauguraram agora o Sirius, que é um colisor de partículas, de elétron, único no mundo, e eles conseguiram tirar uma radiografia do coronavírus. Ou seja, agora já se conhece a radiografia do coronavírus, o mundo inteiro está apropriando esse domínio tecnológico desenvolvido por cientistas brasileiros. Eu fui lá visitar, enfim. O que falta ao Brasil é projeto. E aí, veja bem, o Brasil entre 1930 e o ano 1980 foi o país que mais cresceu no mundo. Como é que a gente conserta as coisas agora? Porque agora o Brasil está crescendo a zero. A média de 2010 para 2020 é o pior crescimento da história brasileira em todos os tempos. Portanto, a gente olha um pouco de longe e vê que o problema não é Chico, Manel ou Maria. O problema do Brasil é que em 1980 morreu um velho projeto que nos pretendia industrializar, substituindo importações, fazendo o Estado ser o capitalista que nós não tínhamos na iniciativa privada, num tempo em que as tecnologias eram muito lentas e que o crédito internacional era de longo prazo e barato. Essas realidades sumiram e nós não tivemos capacidade de ir lá até hoje, de redesenhar a base do desenvolvimento do país, de mapear, de estabelecer metas, objetivos, prazos, orçamento, quanto custa, de onde vem o dinheiro. E isso é o que eu estou fazendo. Não quero ser chato, mas se vocês quiserem, a gente pode entrar aqui. Né? No detalhe, eu, por exemplo, tenho na minha mesa equações para achar 3 trilhões de reais em 10 anos, que seria 1 trilhão de reais para abater dívida e os 2 trilhões de reais seriam para alavancar outros 3 trilhões de créditos multilaterais, etc., para fazer um violento investimento para que o país volte a crescer a médias altas acima de 5 pontos percentuais. Eu quero fazer uma observação aqui muito interessante. Ciro, na sua carreira de político, você foi o melhor prefeito de Fortaleza, você foi considerado o melhor governador do Ceará, você teve propostas interessantíssimas, você participou do governo Itamar Franco, você era o ministro da Fazenda no Plano Real, embora não passe para você esse legado. Mas eu queria uma perguntinha que deixa qualquer eleitor aqui brasileiro meio encafifado. Por que é que você foi pedir a bênção do Lula, que estava preso lá em Curitiba, para fazer com ele um pacto nas eleições? Se você tivesse saído sozinho, na base do derruba tudo, como você sempre fez, você talvez estaria no segundo turno e aí o Bolsonaro não teria a mínima chance. Por que você foi lá? É isso que o povo brasileiro até agora não consegue entender. Ele é para ele ou não? Conta essa história para nós. Eu não fui. Eu pedi para ir visitá-lo, mas antes da política. Era abril ainda, eu pedi para visitá-lo, porque, sabe, o Lula não é uma pessoa que eu conheço da televisão. Era um companheiro, era um amigo de 30 anos, né? E que preso, mesmo culpado, a gente tem a obrigação cristã, de amizade, de fazer a visita. Eu visito os doentes, eu visito eventos, sou advogado, a gente vai na cadeia sistematicamente visitar clientes, enfim. E foi nessa condição que eu quis ir.
mas eu não fui permitido a minha ida, e depois nós rompemos feio. Agora, eu costumo falar a verdade para as pessoas. Eu andei com o PT, com o Lula, durante 30 anos. Isso é verdade, não é? Eu fui candidato, eu nunca fui do PT, eu fui candidato em 98, não é? Contra o Lula, porque eu nunca acreditei no petismo, achava que o Lula era um projeto de liderança pessoal, sem visão de país, sem experiência. Até foi muito melhor do que eu supunha a experiência dele no primeiro momento no governo. Mas no segundo turno eu apoiei. Em 2002 eu fui candidato a presidente da República, contra o Lula, mas também ficando fora, apoiei no segundo turno. Aceitei ser ministro, e eu não costumo mentir. Depois eu me afastei porque ele começou a fazer muita bobagem, tanto na economia, que é o que mais me preocupa, até a tragédia final do governo da Dilma. Foi o pior governo, agora o Bolsonaro vai ter números piores. Mas a Dilma derrubou a economia do Brasil 3,2% no ano e 3,5% no outro ano. Isso é a pior crise econômica da história, vai ser superada agora pelos prováveis 9 pontos percentuais de queda que o Bolsonaro está produzindo, junto com a estupidez do Paulo Guedes, a falta de compreensão do Brasil, dos problemas brasileiros, a interdição ideológica. Então é uma relação de um longo relacionamento e que agora está num rompimento azedo. Para mim, esse lulopetismo virou uma parte grave do problema, porque eles corromperam, inclusive, o conceito da população sobre o mundo progressista. Eu não gosto de falar, mas é doído. O Palocci era braço direito, vocês conhecem o Palocci, ele é daí de Ribeirão Preto. O Palocci era braço direito do Lula e fez uma delação premiada constrangedora, conta histórias terríveis, devolveu quase 100 milhões de reais de dinheiro público subtraído do povo brasileiro, e esse era braço direito do Lula. Daí para dizer que o Lula é inocente dessas coisas todas, não dá. E ficar chamando o povo de gado, chamando o povo de fascista, como se eles não tivessem responsabilidade nenhuma nessa tragédia econômica e na generalização da corrupção. Entregaram a vice-presidência da República ao Michel Temer, entregaram o Ministério da Integração Nacional ao Gedel, entregaram o Furnas ao Eduardo Cunha. Enfim, banditismo generalizou-se no governo do PT e do Lula. Isso, infelizmente, está aí posto como um desafio para nós, de nos reconciliar com o povo brasileiro, ter humildade para entender isso, não para espancar ninguém, mas para a gente tirar o Brasil dessa tragédia, porque o povo foi votar em 18 com ódio, e com razão. Não faltam razões ao povo brasileiro, não. Zé, manda ver. Eu ia falar exatamente isso, né? Essa falta de responsabilidade política de jogar sempre por povo, né? O povo sempre está errado, o povo está sempre... Não, o povo até quando erra, ele erra porque ele está mal informado, ele erra porque não foi democratizada a informação, não chegou até ele, né? E quando chega, em geral, o povo acerta, não tem a menor dúvida que isso. Na sua campanha, Ciro, uma coisa que chamou muito a atenção é você dizendo que não ia acabar, mas ia livrar o povo brasileiro de um grilhão chamado SPC, né? Vamos tirar o povo da senzala, mas vamos meter o SPC em cima e aí você escraviza de outra forma. É a escravidão realmente através da economia. E hoje você fala que perto de 110 milhões de brasileiros vão partir para a informalidade. Óbvio que 110 milhões é metade da população brasileira, vai aumentar ainda mais o número de brasileiros inabilitados pelo SPC. Nós não vamos ter crédito, sem crédito nós não vamos ter comércio, sem comércio nós não vamos ter industrialização, sem industrialização nós vamos conhecer o caos ainda maior. Como é que faria? Esses 2 trilhões serviriam, você falou dos 2 trilhões, 1 trilhão para bancar as dívidas, né? E 2 trilhões seria para alavancar de novo. Já está no bojo esse projeto ou não? Não, olha aqui, Avenato, esse projeto era um projeto muito simples, ele tomou popularidade porque, enfim, era uma ideia óbvia, sabe a história do ovo de Colombo, né? E eu estudando as coisas, estudando o seguinte, a minha obsessão é o desenvolvimento. Porque se o país não cresce, você não tem como criar emprego, não tem como disputar a qualificação de salário, porque tem uma fila ali fora vendendo o trabalho mais barato para qualquer um que quiser melhorar salário. E isso, inclusive, arrebentou com a luta dos sindicatos, é o pior momento para o mundo do trabalho no Brasil. E aí isso chamou a atenção, virou popular, e a banqueirada, porque isso é um mecanismo de escravidão. A banqueirada cuidou de detonar o projeto como se fosse uma grande mentirosa promessa, mirabolante. O Bolsonaro disse que, olha, isso aí, o Ciro vira Jesus Cristo, se fizer baboseira.
eu gosto de estudar os problemas. O número de endividados com o nome no SPC antes da pandemia piorou muito, mas as equações são essas. O número, quando eu estudei, era 63 milhões e 700 mil pessoas com nome sujo no SPC humilhados, dos quais 5 milhões de garotos devendo 11 bilhões de reais do tal FIES, que foi criado pelo Haddad como se fosse um benefício para os estudantes, na verdade financiando grandes conglomerados de educação privada. Esse é o esquerdismo do Haddad, que ontem me acusou de não ser mais do campo progressista, como se ele ao menos soubesse o que diabo é isso na prática. Eu ganhei o Prêmio Mundial de Combate à Mortalidade Infantil, fui recebê-lo no plenário das Nações Unidas. Chupa essa manga, Haddad. Só uma brincadeirinha aqui à parte. Eu mudei a vida do povo. E o Haddad, na reeleição dele, tirou 16% dos votos com o nosso apoio. 16% dos votos. Perdeu em todas as regionais de São Paulo, todas as sessões eleitorais nas classes ricas, pobres e classe média. Então vamos aos números. No consolidado, Renato, era 63 milhões e 700 mil, o conjunto de dívida dá 240 bilhões de reais. Só que aqui em Fortaleza a gente já faz. A gente tem o PROCON na capital, que é o PDT que governa, um amigo nosso lá, que é um PhD em saúde pública, enfim, que faz uma administração extraordinária. Todo mês a gente ajuda o povo a resolver esse problema. Como é que a gente faz? A gente assessora com advogados, o PROCON e tal, e os advogados conseguem, porque o povo está desprotegido, abater 90% do débito. Às vezes a gente consegue mais. Por quê? Não é que eles estão dando nada para ninguém, é porque esse débito é fraude. É juro sobre juro, é multa, é taxa de permanência. Percebe? O camarada tirou um crediário de R$500 para comprar um forno de micro-ondas, perdeu o emprego, perdeu a renda, o filho adoeceu, não deu conta de pagar 2 prestações, resultado está devendo R$2.700. Ele não está entendendo nada que aconteceu e sem proteção de ninguém. Então, repare, se eu conseguisse o que nós conseguimos aqui todo mês, eu abateria de 240 para 24 bilhões de reais. E eu ia emprestar, via Banco do Brasil e Caixa Econômica, esses 24 bilhões de reais com juros muito abaixo do mercado, mas juros reais que permitiriam aos bancos públicos ganhar dinheiro, só que eu ia picar isso na valsa. Ia transformar isso em 36 vezes com 3 de carência e fazer o que a gente faz aqui também no Banco do Nordeste, chamar aval solidário, que funciona, a inadimplência cai para menos de 1%. Ou seja, eu estudei o problema. E isso, qual é a intenção? Ser bonzinho, ganhar voto? Não. É que 60% do PIB brasileiro, para crescer, depende do consumo das famílias. E é óbvio, ninguém precisa ser prêmio Nobel de Economia para entender. Se as famílias aumentam o consumo, o comércio aumenta a venda. Para aumentar a venda, contrata mais gente e compra mais da indústria. A indústria, tendo mais encomenda, contrata mais gente e compra mais da matéria-prima. Óbvio. Né? Só o Paulo Guedes é que não quer entender isso. Mas agora não. Agora chegou a 100 milhões os inadimplentes no Brasil. Então, esse número praticamente duplicou. Agora, deixa eu te dizer, só que, Avenato, deixa eu te dizer, a Caixa Econômica Federal agora recebeu do Banco Central, do Caixa do Banco Central, 75 bilhões de reais para comprar a carteira bichada dos bancos privados. Isso mesmo que eu acabei de dizer. A Caixa Econômica recebeu do Banco Central, dinheiro público, 75 bilhões, ou seja, 3 vezes o que eu precisava para limpar o nome de 63 milhões e 700 mil pessoas, tirar da humilhação do telefonema todo dia dizendo vem aqui pagar, senão nós vamos tomar sua geladeira, etc. Pois bem, a Caixa Econômica está mandatada pelo Banco Central para comprar carteira bichada. Então o Bradesco, o Itaú, o Santander, que são os 3 grandes bancos do Brasil, emprestaram dinheiro para a negada comprar carro. Né? A gente chama negada é o povo, né? O nosso povo comprar carro. Os juízes não. Aí a inadimplência explodiu por causa da pandemia. E os juízes não estão dando a reintegração de posse, a reserva de domínio, porque os advogados corretamente estão alegando força maior. Ou seja, a carteira micou. Aí sabe o que estão fazendo? 75 bilhões do dinheiro que não chega para o microempresário para se financiar 20 mil, 30 mil, 50 mil, 70 mil reais, porque o faturamento despencou de todo mundo, eles estão comprando a carteira bichada dos bancos. O Banco do Brasil agora, na mão oposta, vendeu uma carteira de 3 bilhões de reais por 300 milhões de reais para o BTG, banco que foi fundado pelo Paulo Guedes. Ou seja, a pandemia só é destrutiva para quem trabalha e produz. Para os bancos está sendo um belo jeito de ganhar dinheiro e a roubalheira no Brasil está de braçada agora.
É isso. Por isso que o Ciro dá esse rolo todo. Aqui nas redes sociais, olha, eu vou te contar uma coisa. O que tem de gente te apoiando, mas também que tem um monte de gente tacando pau aqui, não é brincadeira. Ô Ciro, vamos botar a limpo uma dúvida nacional. A transposição do Rio São Francisco, que foi inaugurada agora pelo Bolsonaro, é obra sua? É obra do PT? Ou foi assinada pelo Bolsonaro? Conta essa história direito para esse povo aí, pelo amor de Deus. A obra de transposição do São Francisco foi feita por mim, o projeto, e iniciada por mim no governo do Lula. No primeiro governo do Lula, que quis desistir várias vezes do projeto, e eu ameacei me demitir nas vezes que ele quis desistir, porque isso era essencial para o Brasil, e no fim ele bancou. Portanto, se alguém politicamente é o responsável por essa obra, é o Lula. Né? A mim tocou a tarefa de fazer o projeto, eu que fiz o projeto, não existia, fiz todo o plano de bacia, instalei o comitê de bacia, nisso fui muito ajudado pela ministra Marina Silva, né, que era contra o projeto, mas vendo as necessidades de água, trouxe ela para a região, ela andou, visitou, e ela foi dando exigências, e a gente foi qualificando o projeto, de maneira que a revitalização entrou como uma agenda central para o Rio, não é? E o Bolsonaro recebeu a obra 97% pronta. Portanto, ele fez 3%. Em 1 ano e meio. Né? Se a gente projetar essa velocidade do Bolsonaro, o projeto demoraria 54 anos para ser feito. Porque ele demorou 1 ano e meio para terminar 3% e fez a festa da inauguração para o PT largar de ser burro. Zé, manda aí. Essa foi boa. Essa vai para a história. Sem dúvida. Ô Ciro, a gente fala, você está falando do PT, colocando o PT, mas obviamente que o PT continua, embora em linhas bem menores, em espaço bem menores, bem mais acanhados do que foi um dia o PT, não dá para se desprezar o voto do petista, o voto de quem ajudou o PT a se construir como um grande partido dessa nação, né? A sua possibilidade é uma linha tênue de aproximação com o PT, de marcha junto, de pelo menos ter o apoio? Como é que você vê isso adiante? Até porque não dá também para brigar e dizer, olha, quem é petista não precisa nem se preocupar comigo, porque aí você já racha a oposição, a tida oposição, né, e já começa a entregar de bandeja. Como é que você vê as negociações futuras? Ainda dá para sentar na mesa? E principalmente, se der para sentar na mesa, com quem você sentaria na mesa do PT? Olha, Zé Fernando, essa é uma pergunta crítica para esse momento da oposição brasileira, não é? Na medida em que nós temos algumas responsabilidades que nos obrigam, não é? Se tivermos responsabilidade com o país, nos obrigam a repartir a tarefa de mover a oposição, de garantir que o Bolsonaro não vai extrapolar do rito da democracia, não é? Pressionar para que ele encerre essa atitude anticientífica de enfrentamento da pandemia de uma forma genocida, criminosa, não é? 3 ministros da saúde em 90 dias, 23 militares, inclusive um ministro, um general da ativa, transforma o Brasil numa república de banana. Ninguém compreende como é que pode 23 militares sem nenhuma experiência em saúde pública, ocupando toda a hierarquia técnica do Ministério da Saúde, na maior crise de saúde pública da nossa história. Porém, eu vejo o PT como vários PTs. Vamos pegar o caso de São Paulo. Com o Gilmar Tato não dá. Mas com o Suplicy, ainda essa semana passada, fizemos uma live. O Suplicy é um grande sujeito, eu vou com ele para qualquer lugar. É um homem do bem, nunca ninguém viu o Suplicy enrolado em qualquer tipo de roubalheira, tanto que foi escanteado a vida inteira. O Suplicy teve algum momento aí da vida que ele podia ter sido um candidato à presidência da República, o senador de São Paulo, com a votação generosa que teve. Lá, o Tasso Genro, o Olívio Dutra, enfim, os gaúchos lá, o Paulo Paim, que é senador, preocupadíssimo com a questão dos trabalhadores, isso é gente da melhor qualidade. Né? O Padilha, em São Paulo, também uma pessoa de muito boa virtude, enfim. O problema é que o Lula escolheu, fez uma seleção às avessas. Né? Para ser da executiva nacional tem que ser inexpressivo politicamente e ter folha corrida na polícia. É uma coisa chocante de dizer. Mas assim, o único gaúcho enrolado em corrupção é o Paulo Pimenta. Adivinha quem é do Rio Grande do Sul que está na executiva nacional do PT? O Paulo Pimenta. Percebe? Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que pedir ao povo, e aí o eleitor do PT, eu respeito profundamente. Ora, como não? O povo votou conosco a vida inteira.
Agora quem está chamando o povo de fascista é essa burocracia maluca, chamando o povo de gado. Eu estou noutra. Eu acho que a gente tem que entender com muita humildade o que aconteceu para o povo de São Paulo, um povo, né, que votou a vida inteira para o nosso lado. Se a gente pegar aí o processo de civilização, né, de democratas e tal, o povo de São Paulo votou a vida inteira no Fernando Henrique, no Lula, na Dilma, todas as eleições. Aí agora 70% do eleitorado vota no Bolsonaro, um boçal corrupto ligado à milícia do Rio de Janeiro, quando tinha um paulista como Haddad, né, do PT, tirou em São Paulo 18%. O Haddad tirou 18%, eu tirei 16%, quase ganho do Haddad em São Paulo, na cidade de São Paulo, a capital. E eles não querem ver. Para eles o povo é culpado, tudo foi uma grande armação, que o Lula é um inocente, que não fez nada errado, e o Palocci botou 100 milhões no bolso, também o Lula não viu nada, né, as nomeações para a Petrobras, o loteamento e confraternizar com aqueles que eles chamam de golpistas. Então, há um problema no Brasil. O povo é que vai ter que nos ajudar a resolver isso, porque o Lula não deixa nem sequer o PT debater o assunto. E aí, resultado, faz uma escolha para a Prefeitura de São Paulo, escolhe o Gilmar Tato. Francamente, olha o sinal que está se dando. O Gilmar Tato, a gente que é da política sabe quem é. Não dá nem para o segundo turno. Se ele tivesse chance, não dá para a gente encostar. Ô Ciro, um dos possíveis candidatos à presidência em 2022, que já está fazendo campanha agora, isso é claro, é o Dória. E certamente ele vai ser o seu adversário, porque indiscutivelmente você não vai sair dessa briga. Até porque tem um país inteiro aí que está esperando uma chance para mudar alguma coisa. Mas tem o Dória. Qual é a do Dória, na tua opinião? De repente ele foi eleito aqui no estado de São Paulo falando do Bolsodória, quer dizer, ele estava virado com o Bolsonaro. Agora já é arqui-inimigo do Bolsonaro. Agora está se juntando com o Lula, está batendo papo com o Lula para chamar de meu amor, meu querido. A verdade é que no estado de São Paulo, nós aqui estamos querendo pegar o Dória de porrada, porque, pelo amor de Deus, o que o cara fez de bancada aqui no estado de São Paulo, abrindo e fechando aqui, ó, deixando o estado numa situação horrorosa em termos de pandemia, que ele foi autoritário. Como é que é esse Dória? Conta para nós, o Ciro. Olha, professor, o Dória é um carreirista ambicioso sem nenhum tipo de escrúpulo. E eles todos, os políticos brasileiros, eles fazem juízo de valor muito em cima de marquetagem. Hoje em dia a política foi substituída pela marquetagem. Em tempos de internet, então se descobriu a marquetagem falsa mesmo, chamam de fake news, a mentirada, a boataria, e as manipulações rasas daqueles sentimentos que epidermicamente ou que superficialmente surgem a cada ciclo eleitoral. Então vamos lá, o Dória foi presidente da Embratur no governo de José Sarney. Essa é a minha memória dele. Eu era prefeito de Fortaleza e o Dória foi corrido da Embratur por corrupção. Depois foi absolvido do Tribunal de Contas por falta de provas, mas ele foi demitido pelo Sarney por conta de corrupção. E se apresenta na eleição como não político. O Dória é filho de um deputado. A fortuna do Dória, que nunca teve uma roça, né? Não sabe o que é uma colheitadeira de cana aí na região de Ribeirão Preto, nunca teve uma indústria, não sabe o que é uma arruela ou um parafuso, nunca teve uma estrutura de nada da economia real e vira milionário. Então, onde é que vem a fortuna do Dória? Vem de lobby, né? de fazer encontro de piquenique de empresário com político, financiado com os dinheiros do PSDB de Minas, PSDB do Rio, PSDB de São Paulo. Sim, a tal LIDE. E tá essa grana muita grana pública, tem esses piqueniques de barão lá na Bahia e tal, e ele vive disso. Fortuna, tem um jatinho financiado pelo BNDES, mas é a favor da privatização. Percebe? Então é uma nota de R$3. Mas o Degrande, o professor Degrande, faz uma pergunta tão inteligente, como o bom professor que traz a semente da resposta. O Dória tem uma tarefa antes de se oferecer para a presidência do Brasil: governar São Paulo. Eu, por exemplo, se eu tivesse na situação, né, de repúdio aqui no Ceará, eu ficaria muito acanhado de me apresentar, né, para o Brasil. Enfim, como é o cara, no lugar que conhecem ele, não vota nele, e eu ganhei todas as eleições aqui no Ceará. Não é porque eu faço milagre, não, é porque o povo me conhece. E assim, eu nunca andei mentindo, não andei prometendo o que não fazia,
né? O Ceará tem a melhor educação pública do Brasil, nós pagamos aqui por salário de professor mais do que São Paulo paga por salário de professor de São Paulo. E o Ceará é um dos estados mais pobres do Brasil. Então, a tarefa do Dória é se apresentar como governador. O que ele está fazendo? São Paulo não quebrou, vou te explicar para vocês, porque faz 8 anos que não reajusta os funcionários. 8 anos sem reajustar os funcionários. São Paulo passou quase 10 meses com uma liminar judicial e não pagando a cota da dívida com a União. Agora, essa ajuda do governo deu uma descomprimida, mas do jeito que eles estão fazendo, São Paulo é o próximo estado a entrar em liquidez. E o Dória, que é o gestor, não está fazendo absolutamente nada. Pelo contrário, uma crise séria na saúde. Ele aceitou a pressão, fez uma campanha monstro aí todo dia na televisão, insultando o Bolsonaro, dos erros do Bolsonaro, e agora faz o oposto, dando sinais contraditórios. Está tendo uma rebordosa em São Paulo. Estão recrudescendo os casos de Covid-19 em alguns lugares de São Paulo porque tem sinalizações trocadas. Eu mesmo fui informado de um incidente em Ribeirão Preto, porque trocaram a bandeira e uma parte dos comerciantes agrediu o prefeito e tal, que é um equívoco, porque falta autoridade. Né? Falta autoridade. E crise na polícia. Há uma gravíssima crise na polícia de São Paulo, que são 120 mil homens. É maior do que o Exército, a polícia de São Paulo. Só para vocês terem uma ideia de como é grave. Se ele não se desvencilha desses problemas em São Paulo, ele vai disputar um de 3 lugares pela direita, não é? Que é o Bolsonaro, se escapar do impeachment, que é o Moro, que vem de novo com a onda aí do chibata moral da nação, tendo aceito um cargo de ministro depois de condenar, né, de um político, depois de condenar o outro político e tirá-lo da eleição. Isso é uma imoralidade insuperável em qualquer lugar do mundo. E tem o Luciano Huck, que a turma está querendo dourar a pílula aí, trazer um animador de auditório para ver se engana a população mais uma vez. Ciro. Vamos lá, Sérgio. Governador, eu ia até reproduzir aqui uma saudação de um vereador em Ribeirão Preto, que é presidente do seu partido, que ele me pediu muito aqui, vou até colocar no ar aqui, pediu para saudá-lo em nome da Câmara, ele é presidente da Câmara e é supostamente um possível candidato a prefeito em Ribeirão Preto. Amigo Lincoln Fernandes. O amigo Lincoln Fernandes, exatamente. Vamos colocar ele no ar aí. Olá, professor Degrande, Zé Fernando Chiavenato, ao público da Tati, parabéns pela entrevista de hoje. Eu não vou atrapalhá-la não, viu? Tô aqui só ouvindo e assistindo e aprendendo com Ciro Gomes, o grande nome nacional do nosso partido, do PDT. Como presidente do PDT de Ribeirão Preto, em nome de todos os nossos vereadores que têm feito um grande trabalho aqui na cidade, viu, Ciro? Quero desejar um grande abraço para você, você sabe que é sempre muito bem-vindo. Ribeirão Preto adora Ciro Gomes e estamos aqui esperando por você mais uma vez, viu, Ciro? E parabéns pela conduta, pela forma como você tem se posicionado diante dessa pandemia, num momento em que o país, em que muitas autoridades brasileiras se apresentam perdidas, né? E o povo brasileiro, principalmente, que está sofrendo demais com a perda de vidas, né? E com a perda de empregos também. Mas isso vai passar. Grande abraço, Ciro Gomes. Um forte abraço para a tropa toda aí. Pois, ô Ciro, só vou complementar, você estava falando da ligação da direita, né, os possíveis nomes da direita, até do animador de auditório, que é o Huck. Como é que você vê a esquerda hoje? Um nome certo é você. O PT, obviamente, não vai deixar de lançar alguém. O pessoal, eu não sei se vem com um nome forte, se não vem, se vai, ainda vem com... Como é que eles chamam lá o rapaz do café da manhã? É o Boulos. É o café da manhã em Boulos. Isso. Café da manhã em Boulos. Então, como é que você vê essa divisão toda? Como é que você vê essa divisão toda, Ciro? E as chances, a oportunidade que você vê do PT agora chegar na frente? Veja, o PT é o maior partido sob o ponto de vista de alguns critérios. Né? O critério hoje que apura o tamanho de partidos é a bancada federal. É por aí que você tira o critério, por exemplo, de tempo de televisão, é por aí que você tira o critério de divisão do dinheiro da campanha, do fundo eleitoral, que é essa imoralidade que criaram aí, não é, no Brasil, e o PT é o maior partido. Porém, está numa decadência profunda. Só para vocês terem uma ideia, em São Paulo, quando acabou o prazo de mudança de partido para as eleições desse ano, 1/3 dos vereadores do PT saíram do PT. Foi a maior evasão, né, de um partido político na véspera da eleição em São Paulo e no Brasil.
Por quê? Porque as pessoas não querem mais carregar essas contradições tremendas. Um camarada, por regra, é gente séria, gente boa, né? O militante de base é boa gente. Por regra, são pessoas bem intencionadas, ligadas às lutas corporativas, às lutas sindicais. Enfim, são pessoas boas, não são más pessoas, por regra, né? O politiqueiro não. O politiqueiro virou um bolsonarista igual. Porque se o bolsonarista fanático, o Bolsonaro pode bater na mãe, chamar Jesus de palavrão, andar nu na rua, e eles vão bater palma, relativizar e chamar de mito. Assim está o PT com o Lula. O Lula pode fazer a besteira que for, chamar a mãe de palavrão, esculachar Jesus Cristo, andar nu na rua e todo mundo que o Lula é maravilhoso, etc, etc. E esse é um problema. Então a grande tarefa do pensamento progressista no Brasil é sair do gueto. O Brasil precisa de uma grande aliança que reúne o centro político com a esquerda democrática. O que quer dizer isso na prática? Nós precisamos abraçar o mundo que produz. A maior desindustrialização do mundo está acontecendo no Brasil. Antes da pandemia, num ano e meio de Bolsonaro, 1 ano e 2 meses de Bolsonaro, 1.363 indústrias fecharam em São Paulo, que é 42% da produção industrial do Brasil. 1.000 empregos industriais estavam fechando por mês em São Paulo. Isso, a gente precisa abraçar esse povo e ver entender concretamente como é que a gente restaura a condição de empreender, de produzir no Brasil. E a esquerda é aquele segmento democrático que está mais preocupado com a sorte do povo trabalhador. E aí a gente tem que todo dia, com muita humildade, mostrar para o capitalista brasileiro que o capitalismo moderno se afirma no consumo de massas. Não é do bom macarrão de Ribeirão Preto, mas no consumo de grandes multidões. E o consumo só existe se houver renda para o povo. Eles estão destruindo a renda do povo com esse receituário estúpido, com essas reformas mal pensadas, sem precedente internacional, sem retaguarda teórica. Agora mesmo, se você for olhar, Zé Fernando, as contas da Previdência estão destruídas. Por quê? Porque o maior efeito da tal reforma da Previdência foi empurrar para a informalidade uma gigantesca quantidade de brasileiros. Ou seja, a receita da Previdência despencou e agora o buraco da Previdência, depois da reforma da Previdência, aumentou profundamente. Por quê? Porque essa gente não entende nada, não estuda, não conhece o Brasil, não acompanha a experiência internacional. Só tem 3 países do mundo que insistem nesse regime de repartição do Brasil: a Argentina, a Venezuela e nós. E nesse assunto, esses dois não são propriamente boas companhias para o Brasil. E nada, é só arroxo em cima do povo, arroxo em cima do povo, arroxo em cima do povo, e o resultado prático: não tem consumidor no Brasil. Se não tem consumidor, o comércio quebra. Se o comércio quebra, a indústria vai quebrar. Ainda mexe com taxa de câmbio para estimular o consumismo populista, né? Depois o país quebra, e aí o câmbio vai lá para R$5, para 5,30. Enfim, essas loucuras do Brasil obrigam a que a gente faça, então, essa união entre o mundo que produz, o comércio, a indústria, a agricultura, especialmente a agricultura moderna, que sabe que o mercado internacional não vai comprar produtos brasileiros que venham sob suspeita de insustentabilidade ambiental. O Brasil tem a Associação dos Supermercados do Reino Unido, já reuniu para determinar um boicote a produtos agropastoris originários do Brasil. E eles não sabem que Ribeirão Preto está a 3.000 quilômetros da Amazônia. Se você tem incêndios recordistas, como está acontecendo na Amazônia, por pura estupidez, porque não faz sentido você derrubar a floresta, aquilo é um solo pobre. A agricultura ali não presta. Vamos derrubar a floresta, que vale muito mais em pé, para botar boi durante um período que também não sustenta. E o mundo vê isso e está simplesmente boicotando o Brasil. E vão boicotar nossas proteínas, animais e tal. O Bolsonaro deu um regime de preferências comerciais de 750 mil barris de álcool subsidiado dos Estados Unidos. O setor sucroalcooleiro, tão importante para vocês aí, já está mal das pernas para valer. E o Bolsonaro ainda dá um regime de preferência de graça, sem nenhuma contrapartida, ou seja, estão destruindo o Brasil. E é isso que nós temos que colocar em debate. Chega desse negócio de mito, de conversa fiada, de salvador da pátria, de culto à personalidade. Isso não bota nação nenhuma para frente. Zé, eu vou fazer uma última pergunta, né? Uhum. Eu vou fazer uma última pergunta pro Ciro. Veja bem, no meu programa, eu fiz um levantamento na época de todos os programas de todos os candidatos. Todos os programas. Não por mim, obviamente, trouxe gente gabaritada em todos os cantos.
Na educação, o único programa, aliás, 2 programas foram, de certa forma, bem vistos pelos técnicos. É o programa do Amoedo, do Novo, e o seu programa voltado para a educação. Nenhum dos 2 ganhou, obviamente, o programa de educação não aconteceu. Rapidamente, Ciro, o que você vê, ou como você vê aí, esse programa de educação, a educação no Brasil, o que a gente pode esperar dela? Olha, do jeito que as coisas estão indo, é uma tragédia para o século, porque as novas práticas do mundo do trabalho, do mundo da produção, exigem uma inovação radical na pedagogia. Isso pode ser feito com um prazo relativamente curto, mas a gente vai precisar tomar o caminho. A Coreia do Sul conseguiu proezas a partir de 25 anos das providências que tomou. Em seu ponto de vista estratégico, isso é um tempo relativamente breve. Aqui no Ceará, nós temos o melhor IDEB do Brasil, da minha cidade, em Sobral. E 82 das 100 melhores escolas básicas do Brasil, também está no IDEB, vocês podem olhar no Google aí, são aqui no Ceará. 82 das 100 melhores escolas do Brasil, né? E é um dos estados pobres. Por que nós estamos fazendo aqui? Nós resolvemos fazer da escola um lugar interessante para o garoto desejar ir e ficar nela. Então, algumas coisas nós descobrimos. Por exemplo, a alfabetização na idade certa. Se você não alfabetizar a criança na idade certa, a evasão escolar é certa, porque a criança vai ficando mais velhinha e vai ficando na classe com os menores. E ela acha aquilo uma humilhação e acaba indo embora da escola. Então, a evasão escolar no Brasil, né, se não atacarmos isso, não funcionará. O nível médio, pior ainda. Nós temos 60% de evasão na hora mais crítica de formação, que é o ensino médio. O ensino básico dá as habilidades de linguagem, de situação histórica e geográfica, né, das aptidões da aritmética básica, etc. Mas quem qualifica as vocações para o trabalho já é a partir do ensino médio. O que, obviamente, determina uma escola radicalmente diferente da que nós oferecemos ao nosso jovem. Você imagina, em tempos de Google, eu mesmo já mencionei aqui o Google não sei quantas vezes, você ter uma informação passivamente transmitida por um professor num quadro negro com um giz, né? Pedro Alves Cabral descobriu o Brasil por acaso, dia 22 de abril de 1500, isso é puro lixo. E o aluno é avaliado sob estresse, isolado, não pode consultar colega, tudo isso é uma grande baboseira do século XIX para o século XX, que é para preparar um profissional fordista. Em tempos de informação global, a escola tem que ensinar o aluno a perguntar, mais do que a responder. Associar informações que estão universalizadas e, ao associá-las, criar uma informação nova. Isso só se alcança com tempo integral e com qualificação profissional em altas linhagens. Mecatrônica, sabe, biotecnologia, essas profissões que a garotada conhece pela internet e que para o jovem pobre brasileiro é uma frustração ou revolta. Bombardeado todo dia com a cultura do consumo, a família não dispõe de renda para isso, a política, que é a abstração da democracia, virou uma coisa careta para a juventude, uma coisa mentirosa, um pardieiro de pilantras, de bandidos, defensor de privilégio. Por quê? Porque não tem tido consequência real. E a grande virada é essa. Aqui no Ceará nós já temos 1/3 das matrículas em tempo integral, profissionalizante, e o garoto sai da escola com estágio remunerado pelo governo. Essas são as linhas básicas do projeto que eu defendi, não é? E a universidade também tem que passar por uma mudança profunda no seu papel estratégico. Se você me perguntar qual é o nome hoje, novo nome de soberania nacional, é ciência, tecnologia e inovação. O Brasil está perdendo capacidade e a pandemia revelou tragicamente isso daí. O Brasil está importando do estrangeiro máscara, touca, bata de profissionais de saúde, monitores básicos de tela plana para UTI, né, respiradores. Não é? Por quê? Porque não tem uma política industrial de comércio exterior. O Brasil é o 13º país do mundo em publicação de trabalhos científicos e o 76º país do mundo em registro de patente. Olha a distância. Um país que produz boa ciência, isso é uma excelente posição, 13º lugar, no mundo, que está a Alemanha, que está a Itália, que está a China, que está a Coreia do Sul, que está a América do Norte, etc. Não é? O Brasil tem um 13º lugar em produção de ciência, quer dizer que há uma inteligência no Brasil. Mas a transformação dessa inteligência em conquistas econômicas,
empreendedorismo, etc., não existe, porque não tem crédito, não tem incubadora de empresa, não tem seed money, não tem angel money, não tem venture capital, que a gente tem que usar até as expressões em inglês, porque nem sequer o correspondente em português nós temos, que são as novas ferramentas de financiamento da inovação, sem o que não existiria Google, não existiria Facebook, não existiria Apple, não existiria Microsoft, por exemplo. Pois bem, isso tudo é um por fazer no Brasil, e a alavanca disso tudo é educação. Foi tão bom que eu vou deixar o comercial para encerrar o programa e tocar para frente. Porque foi bom demais. Ciro, muito obrigado. Nós vamos te chamar outras vezes, viu? Porque a audiência é fantástica. Ô, Degrande, deixa eu só te interromper um pouquinho, o Ciro também, é que nós já estamos... Vamos avançar no horário do Alessandro Maraca, que é o comunicador que vem em seguida, e ele falou assim, não pode avançar, mas eu quero falar, eu quero pelo menos mostrar minha demonstração então, tá bom, de carinho e respeito pelo Ciro. Por favor, primeiro que eu estava aqui, professor Degrande, parabéns por ontem, aniversário, a gente deu parabéns aqui ao vivo. Obrigado. Ô Ciro, eu tô acompanhando essa discussão desde o início, e eu acho que o professor tem que fazer mais vezes esse bate-papo aí junto com o Zé, porque tem outras coisas que nós precisamos discutir. Discutir o Brasil é importante. Estava falando com o Zé aqui fora do ar, você é uma pessoa que conhece muito o Brasil, e eu queria rapidamente, o Brasil precisa ainda de algumas reformas. Nós tivemos uma reforma política que no meu modo de ver, muito mal feita, nós precisávamos discutir outras coisas, criar mecanismos para fortalecer menos partidos, mas fortalecer os partidos para a gente ter discussões que realmente valham a pena. Nós tivemos a reforma trabalhista, estamos na iminência de uma reforma tributária. Que você, presidente hoje, qual a reforma que você daria assim ênfase e prioridade? O que você pensa disso? Ora, Alessandro, um abraço a você, se cuida, estou vendo que você está se cuidando, obrigado pela oportunidade aí de cumprimentá-lo também, sei que você é um comunicador muito popular, muito querido da nossa Ribeirão Preto, portanto já entrou outra turma aí junto com o Degrande, que é muito querido e respeitado também, e o nosso Zé Fernando. Olha, o Brasil precisa fazer como aquele número de circo, que é o malabarista bota os pratos para rodar, e a maravilha é quando todos os pratos estão rodando de uma forma impecável e ele não deixa cair nenhum. Mal comparando, só na retórica política é que você simplifica as coisas porque os tempos não dão. A reforma mais grave que o Brasil precisa é a educacional, que nós estamos conversando na pergunta anterior. E para viabilizá-la, a reforma fiscal é aquela que diria de onde virá o dinheiro para você fazer aquilo que você pretende fazer. Veja que eu falo em reforma fiscal. Por quê? Porque não é possível consertar a conta brasileira separando capítulos, a Previdência e a questão tributária. Por quê? Porque parte central do financiamento da Previdência é de origem parafiscal. Então, só o Paulo Guedes não conhece o Brasil. Ele é um teorético e parou de ler em 1980, virou um Manel Ganhão de dinheiro, continua ganhando dinheiro nessas grandes, tenebrosas tratativas desse mercado financeiro. Acabei de mostrar aqui uma operação de venda de carteira do Banco do Brasil de 3 bilhões de reais por 300 milhões de reais para o BTG, sem leilão. Ninguém sabe qual foi o critério para escolher o BTG, a não ser a coincidência de que o BTG foi fundado pelo Paulo Guedes e os sócios dele são aqueles que continuam mandando lá. E eu, se não for verdade isso, então eu tenho que ser processado e nenhum deles me processa. Pelo contrário, a ordem do Bolsonaro é não mexe no cara porque ele vem e prova tudo que fala. Como aconteceu já com ele, que lavou dinheiro, não é, do Joéler Batista na campanha dele de deputado federal. Então, veja, a reforma fiscal tem que ser feita junto com a reforma, a tributária e a previdenciária tem que vir juntas. E a grande questão da reforma tributária, Alessandro, é que você está hoje com uma carga tributária muito alta, porém como uma pirâmide invertida, uma pirâmide que o pico dela está no chão e a base no céu. Ou seja, nós cobramos gravemente de quem produz e trabalha, da classe média e do mundo da produção e dos trabalhadores, e não cobramos nada dos ricos. Vou te dar exemplo prático. Só o Brasil e a pequena Estônia, e eu acho que de tanto falar, causou uma repercussão na Estônia. Né? O Brasil e a Estônia não cobram imposto sobre lucros e dividendos empresariais. Agora eles vão cobrar lá na Estônia. O Brasil vai ficar o único país do mundo que não cobra. Eu já cobrei quando eu fui ministro da Fazenda. E sabe o que é isso, meu irmão, o Alessandro? Você, no fim do mês, a Rádio Tati vai lhe pagar e você morre ali, eu espero que com 27,5%.
né? Porque é a maior alíquota de imposto, eu espero que você mereça o salário, né, melhor que existir. Então, a maior alíquota no Brasil, 27,5%. Pois bem, o Banco Itaú, o Bradesco e o Santander distribuíram no semestre passado, 59 bilhões de reais de lucros e dividendos. Sabe quanto pagaram de imposto sobre este lucro e dividendo? 0. Qual é a explicação para isso, pelo amor de Deus? Enquanto isso, uma senhora que está nos ouvindo dentro de um ônibus aí, desesperada, tendo que sair porque não pode ficar em casa, porque tem que levar algo de comer para casa, usa o celular para conversar com a patroa, que ela é diarista, paga 40% de imposto na tarifa do telefone. Isso está direito? Então, o que nós temos que fazer é essa reforma, quer dizer, diminuir a tributação sobre os trabalhadores e sobre a produção, desonerar o investimento e aumentar a tributação sobre patrimônio e renda, e grandes rendas, que são muito... Sabe quanto é o imposto de renda líquido das grandes classes ricas do Brasil? 6%. Se você pegar a riqueza e diminuir os abatimentos, os descontos, etc., você imagina 6% de alíquota. Sabe quanto é nos Estados Unidos, um país capitalista? 40%. Então, e essa reforma o Guedes não quer nem sequer discutir. A Previdência Social tem uma questão básica, que é a seguinte: 2% dos beneficiários da Previdência no Brasil levam 1/3 de tudo. 2%. Quem são os 2%? Os militares. O que é que o Paulo Guedes fez junto com o Bolsonaro? Tirou eles da reforma e deu um aumento. Quando a reforma da Previdência foi proposta, o general ganhava 22 mil reais, eu não acho muito não, estou só dando os números, e passou a ganhar 35. E aumentou a alíquota para 10%, 10,5%, quando nós estamos cobrando 14%. Está direito isso, pelo amor de Deus? Agora deram um aumento para a Polícia Militar do Distrito Federal, que é paga pela União Federal. Aí sabe o que o Paulo Guedes fez? Na hora do maior buraco na conta pública, diminuiu a contribuição social sobre o lucro líquido dos bancos, que era 20%, diminuiu para 15%. Sabe o que o Paulo Guedes fez? Na hora que as contas estão destruídas no Brasil, que não chega o crédito para a microempresa, que só saiu 10% do que eles anunciaram na televisão, sabe o que eles fizeram agora? Aumentaram a cota para o rico que chega do estrangeiro comprar sem imposto das free shop dos aeroportos. Percebe? Para $1.000. Então, o rico vai, torra o dinheiro, quando chega no Brasil, ainda vai comprar sem imposto, só no Brasil existe isso, free shop de chegada, porque o free shop é para estimular a exportação. Então só tem free shop no mundo na saída. Aqui no Brasil, o Fernando Henrique criou essa mamata do free shop de chegada, para atender um amigo dele lá de Minas Gerais, sócio do Pimenta da Veiga. Isso aí, eu sou detestado porque eu conto a história, porque só tem um patrão que é o povo brasileiro e não tem o rabo de palha. Pois bem, agora é $1.000 a cota. Sem imposto. Está direito isso? O cara vai comprar uísque importado, chegando do estrangeiro, sobrando $1.000. Não, é difícil, né? Enquanto isso, ô Ciro, você contou a história daquela senhorinha que paga todo esse pato que tá dentro do ônibus. Aqui em Ribeirão tá pior ainda, porque os ônibus estão lotados aqui e é o maior vetor de coronavírus em Ribeirão Preto, né? O pessoal ainda judia colocando todo mundo num ônibus ali sem cuidado nenhum. Obrigado, Ciro. Olha, Alessandro, só para completar o seu raciocínio, você é um comunicador popular. Essa doença, ela veio do estrangeiro de avião com turista rico. Pois é. Nós vimos chegar em Fortaleza. E agora, o isolamento foi na hora, para todo mundo. Agora ela desceu para as periferias, está todo mundo fazendo força para afrouxar. 70% dos mortos hoje são pobres negros das periferias do Brasil. Esse é um país cruel. É isso, né? Gente, eu vou ter que brecar o programa agora, agradecer ao Ciro Maraca, nós vazamos todos os horários. Eu nem botei comercial hoje, o pessoal vai me comer a orelha, mas não tem problema, porque com o Ciro, meu amigo, a gente tem um espaço reservado e vamos chamar mais, porque esse é bom. Obrigado, Ciro, muito obrigado, Maraca, por ter dado esse crédito para a gente. Professor. Zé Fernando, obrigado. Valeu, Zé. E o Ciro reiterando. Pinguim tá te esperando aqui. A hora que abrir e passar essa pandemia, nós não vamos comer um baião de dois, mas vamos comer um virada paulista. Eu levo o baião. Um abraço grande. Muito obrigado. Disponha sempre.